Estamos aqui no Tigrinho. Essa emoção só quem viveu sabe. Só temos 16 agora de 80. E o Tigrinho não solta a carta. Não solta a carta. Solta a carta, Tigrinho. Você vai tirar. Fala, Vini. Faz o Lion. Faz o Lion. Bora, Trig. Paga alguma coisa? Bota o áudio aqui pertinho. Acho que ele vai soltar, hein? Bora, Trig. Se a Gabi falar pra ele soltar a carta, ele solta. É aqui em cima, ó. Bora, Trig. Tá acabando o Trig. Vai soltar, né? Vamos pra aula, rapaziada. BRCA1, tá, mas a gente também tem BRCA2, que é a isso aí que a gente está BRCA1, mas as pessoas estão relacionadas a um risco aumentado de câncer de mama, né? Qual a magnitude disso? Qual que é o risco de uma paciente BRCA1 mutado de ter câncer de mama ao longo da vida? 70%, né? E de câncer de ovário? 40%. Existe diferença em relação ao câncer de ovário para BRCA1 e BRCA2? Quem dá mais câncer de ovário? BRCA1, tá? Qual que é o padrão de herança em quem tem essa genética, né, de BRCA mutado? Qual que é o padrão de herança? Autossômica, ou seja, não relacionados aos cromossomos sexuais, e dominante, porque ela passa para a prole mesmo em heterozigose, né? Azão-azinho, azinho-azão, azão-azão, só azinho-azinho não passaria. Então 50% da prole acaba tendo o risco de desenvolver um fenótipo tumoral, né? Isso mostra que é uma herança de alta penetrância na família. Então a chance de um familiar ser acometido é muito alta, tá? Então a gente chama isso de padrão de herança autossômica dominante. Os principais cânceres envolvidos nas mutações da BRCA: mama, é o ovário. Endométrio tem que lembrar do síndrome de Lynch, que é câncer de cólon e endométrio, certo? Câncer de mama e ovário, a síndrome chama Síndrome do Câncer de Mama e Ovário Hereditário. É o nome da síndrome. Tá? Quando suspeitar dessa síndrome na população geral, existe algum gain na população que, fazendo a anamnese, eu posso suspeitar de que ela tem risco de ter uma mutação hereditária em BRCA? Judeus ashkenazi, 50% da população tem. O que mais? Histórico de câncer de mama masculino na família, né? Parente de primeiro grau com menos de 50 anos com câncer de mama do tipo triplo negativo na paciente que eu estou atendendo. Bilateral também é um fator, né, que a gente possa pensar, putz, ela chegou aqui para mim na consulta, tem câncer de mama bilateral, tem que pesquisar para BRCA, né? Câncer de ovário, né, a paciente tem história de familiar de primeiro grau com câncer de ovário, também é, e ela está vindo para mim com câncer de mama, vai. Então essa paciente tem um risco de ter síndrome genética hereditária e eu vou investigar essa paciente. Então eu estou fazendo a anamnese de uma paciente com nódulo mamário e a irmã dela e a mãe dela tiveram câncer de mama, eu tenho que investigar a síndrome genética hereditária. Se ela me relata que ela tem um câncer de mama masculino na família, eu preciso investigar. Vocês entenderam isso aí, bonitinho, né? Vamos lá. E são aquelas pessoas que a gente considera de muito alto risco, né? Pacientes portadoras do BRCA, né, são consideradas de muito alto risco e a gente tem que começar a ser muito antes. Cite pelo menos 5 fatores relacionados ao câncer de mama esporádico. Fatores de risco para câncer de mama: nulidade, ingestão de bebida alcoólica, menarca precoce, menopausa tardia, gravidez tardia, profissão noturna nem assim, mas pode ser, vai. Obesidade após menopausa, né, da gordura,
Beleza, vocês estão matando, né? Doenças proliferativas da mama sem atipia, como fibroadenomas, estão associadas ao maior risco de câncer de mama em relação à população geral? Sim. Mesmo as proliferativas sem atipias aumentam. O que não aumentam são aquelas ectasias ductais, mastalgia. Agora, proliferativa sem ou com atipia aumenta. E fibroadenoma aumenta também. Tá? Qual lesão é considerada a precursora do câncer de mama invasivo? É o carcinoma ductal in situ. A gente não tem carcinoma lobular in situ. Então, a lesão precursora do câncer de mama invasivo é o carcinoma ductal in situ, tá? Que é como se fosse NIC1, NIC2, NIC3 da mama, né? Então, se a paciente tem um carcinoma ductal in situ da mama, ela tem um risco elevado de ter um carcinoma invasivo, certo? Então, a gente tem que retirar essa lesão e fazer o tratamento por hormonoterapia e fazer radioterapia também, tá? Então, vamos lembrar, doença proliferativa da mama aumenta o risco de câncer de mama em relação à população geral? Sim, principalmente as com atipia. Tanto que eu consigo fazer hormonioterapia profilática com tamoxifeno para pacientes com doenças proliferativas com atipia. Tá? Eu chego até a ter que fazer um bloqueio hormonal profilático nessas pacientes, tanto com carcinoma in situ como com carcinoma mamário com atipia, né? Doença proliferativa com atipia. Beleza? Em relação à cirurgia redutora de risco em câncer de mama hereditário, explique. Qual dos tratamentos a seguir é o mais bem indicado? Mastectomia radical bilateral ou salpingo-oforectomia total bilateral? Sempre a gente vai priorizar o que é mais difícil de tratar, né? Se tiver uma doença de ovário, geralmente ela não vai ser diagnosticada precocemente. Então, a oforectomia é priorizada, mas a gente pode opcionalmente fazer a mastectomia radical bilateral. Qual a idade ideal para realizar o procedimento quando a paciente tiver essas alterações? 35 para BRCA1, 40 para BRCA2. É bonito isso. Decorar? Falta mais. No geral, o rastreio dessas pacientes inicia em qual faixa etária? O rastreio de pacientes com BRCA mutado. 25 anos com ressonância. E a mamografia é adicionada a partir dos 30. Tá? Então, quando o paciente tem uma alta probabilidade de que uma lesão que apareça na mama é maligna, a ressonância vira um bom exame. Quando é uma paciente com triagem populacional, aí a ressonância não vale, porque ela é cara e pouco efetiva para lesões benignas, tá? Que é o mais comum que a gente encontra. Então, o exame padrão para rastreio é mamografia, né? Só que mamografia não é bom numa menina de 25 anos, né? Então a gente vai ter que rastreá-la de outra forma, já que ela tem alta propensão de que um nódulo que apareça seja maligno, ressonância vira um exame adequado. Tá bom? Você entendeu isso aí? Professor, não inverte, então, eu associo a ressonância mais a mamografia, tem que só na mamografia? Mamografia até os 30. Com 30 ela faz mamografia e ressonância. A mamografia sempre é feita, porque ela tira a clima com as lesões benignas. Tá? E aí você pode olhar, ver uma lesão suspeita, você vê na mamografia, você consegue ver, né, a opção que você vai biopsiar ou não vai biopsiar. Tá. Qual é o exame padrão ouro para o rastreio de câncer de mama na população geral? Mamografia. O ultrassom é um exame complementar. O exame padrão ouro é a mamografia. Redução de 20 a 30% da mortalidade na população por câncer de mama. Como é feito o rastreamento nas mulheres? A partir de que idade? 50 por SUS, né? A partir de 50 anos é feita a cada quanto tempo? Bienal. Então, a partir de 50 anos, a cada 2 anos, certo? E no Sociedade Brasileira de Mastologia? 40 anos, aí o esquema é anual, exame físico da mama anual. Beleza? No SUS vai até 69 anos, né?
e no sociedade brasileira até os 75. Né? Então o que a gente recomenda de fato é que faça parte dos 40 com mamografia anual, tá? E hoje com a população vindo para caramba, eu concordo, de 40 a 75 anos a mamografia está bem indicada. Quais são as mulheres consideradas de alto risco e que devem iniciar o rastreio mais cedo? Lembra que tinha alto risco e muito alto risco, né? Alto risco é quando tem histórico familiar, quando é um risco de ser uma herança familiar, né? Tipo parente de primeiro grau com a doença, histórico de câncer de ovário na família, aquela que a gente suspeita que ela tenha a mutação BRCA, talvez, ou talvez não tenha, mas ela tem mais risco que a população geral? Tem, então ela acaba sendo de alto risco, certo? E quem é muito alto risco? É quem tem a mutação. Tem síndrome de Cowden, tem síndrome do BRCA1, BRCA2 mutado, de uma população como judia ashkenazi, que daí ela é extremamente alto o risco dela ter doença, então ela tem que ser vigiada mais cedo, certo? Beleza? Tranquilo isso aí? O rastreio dessas mulheres de alto risco começa aos 30, com ressonância e mamografia. Lembra? Se ela for BRCA, dessa de alto risco. Se ela for muito alto risco, 25. Se ela for alto risco, aos 30 com ressonância e mamografia. Beleza? 25 só com ressonância, né? 25 só ressonância. A mamografia sempre entra aos 30 por causa da densidade mamária. Quais são as características mamográficas sugestivas de benignidade? A gente falou um pouco disso, mas vocês lembram. O nódulo, se ele é circunscrito, ele tende a ser benigno ou maligno? Benigno, né? Se ele é escripulado, maligno. Se ele é irregular, maligno. É muito simples isso, né, quando você vê. Coisas que podem chamar a atenção é o padrão de calcificação. Uma calcificação tipo pipoca, benigno. Qual que é a calcificação da mama que a gente falou que puxa? São as calcificações pleomórficas e agrupadas, lembra? O tecido ali é atraído e as pontinhos de calcificação ficam de tamanhos diferentes e direcionadas para o tumor. Em geral, as calcificações benignas são ductais, né? Elas dão em direção ao mamilo. Né? Se elas estão indo em direção a um ponto e são de tamanhos diferentes, elas são pleomórficas e agrupadas. Esse é o perfil de calcificação em mamografia sugestiva de malignidade. Beleza? Então é isso, né? O padrão de calcificação pipoca, calcificação grosseira, calcificação vascular, todas essas são benignas. Calcificação que a gente tende a imaginar como maligna são as pleomórficas e agrupadas, né? Ou aquelas lineares e ramificadas, mas elas serão em direção a um ponto, né? E não em direção ao mamilo. Tá bom? Beleza? Beleza? Eu sei aquela questão do reforço ecogênico. Qual? Reforço ecogênico, coisa assim. Ah, não, entra aí ou não? Ecogênico é de ultrassom, né? Então, quando tem reforço acústico posterior, vamos falar também do ultrassom. Então, quando eu for ver no ultrassom a lesão, o que eu tenho que ver? Né? Se a lesão ela é paralela à pele, ela tende a ser benigna, certo? Se ela é perpendicular à pele, ela tende a ser maligna, certo? Se ela é maligna, ela é mais densa e heterogênea e o som não passa por ela, formando uma sombra acústica posterior à lesão. Se o som passa por ela, ela vai ter um reforço acústico. Então, reforço acústico é coisa de benignidade. Quando eu tenho uma sombra acústica, é malignidade, porque não passa o som. Passou o som, vai fazer um reforço. Não passou o som, vai fazer uma sombra acústica. Beleza? BIRAT 0, o que eu faço? Fazer ultrassom, né? BRCA, o BIRAT 1 significa o quê? Normal, e ela vai seguir o rastreamento. BIRAT 2, achado benigno, e vai fazer o quê? Seguir o rastreamento. BIRAT 3, provavelmente benigno, e ela vai para onde?
para atenção secundária e ela vai ser vista no AME, semestralmente no primeiro ano, depois anual por 2 anos. Se ela continuar de BIRADS 3, ela biopsia. Se ela cair para BIRADS 2, ela volta para o rastreamento usual. Se ela for para BIRADS 4, ela biopsia. São 3 anos de avaliação, o primeiro semestral, o primeiro ano, anual. Manteve BIRADS 3, biopsia. Passou para BIRADS 4, biopsia. Passou para BIRADS 2, volta para o segmento da atenção primária. Fácil, né, galera? Em quais situações podemos utilizar a ultrassom de mamas como método complementar? Na dúvida, né, da mamografia. Será que tem uma lesão que não foi vista na mamografia, mas foi palpada? Às vezes acontece, você palpa a lesão, a mamografia não viu, então vai ter que fazer ultrassom, né? Então, em caso, por exemplo, de uma lesão que você suspeita que seja uma lesão cística, dá para ver se uma lesão é cística na mamografia? Não, mas no ultrassom dá. Então, se você suspeita de uma lesão benigna, o ultrassom pode trazer essa informação. Se tiver líquido, a tendência é que seja benigno. Uma lesão cística tende a ser benigna, certo? Então, o ultrassom ele serve como um exame complementar e não é o exame padrão. Isso é o que sai sempre na prova de residência. O exame para rastreamento de câncer de mama, mamografia e ultrassom. Errado. É mamografia e o ultrassom é um exame complementar, caso você precise. Mas o exame a ser feito é a mamografia. Tá? Os dados ultrassonográficos a gente falou, né? Perpendicular à pele, maligno, né? Deixou passar o som, vai gerar um reforço acústico posterior, então benigno. Então, magrinha, em geral é maligna e não deixa passar o som. Gordinha, em geral é benigna e deixa passar o som. Tá bom? Simples, né, cara? Bem tranquilo, não precisa imaginarem. E vai vir para vocês, vocês vão pegar um ultrassom vindo mamário direto da família, aí vai estar lá o nódulo circunscrito, homogêneo, hipoecogênico, né? Com reforço acústico posterior, você fala, não, tranquilo, né? Agora, se você vê um paralelo à pele, com sombra acústica posterior, né? Irregular, heterogêneo, está esquisito. Então, é muito simples a avaliação, né? É questão só de entender o componente que vai aparecer. Qual é o subtipo histológico mais comum em câncer de mama? Qual que é a estrutura da onde surge o câncer de mama mais frequentemente? Lobular? Ductal. Lembra? A gente pode ter tumor de mama na centro da pele, que é o Paget. Lembra que parecia uma alergia, né? A gente pode ter sarcomas mamários, né, que surgem do tecido conjuntivo. A gente pode ter tumor do lóbulo, que são os tumores lobulares, que são menos frequentes. E a gente pode ter tumor do ducto mamário. E o ducto é aquele que prolifera tudo bem, então ele é o que mais sofre com a doença. Então o principal subtipo seria, né, o principal local de surgimento de histologia seria o carcinoma ductal invasivo, né? E vamos lá. Quais são os principais sítios de metástase relacionados ao câncer de mama? Oi? Qual é o principal sítio de metástase do câncer de mama? Fígado, osso, pulmão e sistema nervoso central. Qual o subtipo de molecular de câncer de mama que mais dá metástase no nervoso central? HER2, lembra? Lembra do HER2, a duplicação? Então o tumor vai sim diferenciando, ele vai ganhando algumas características adaptativas. Uma dessas características é a hiperexpressão HER2, né? Que a gente consegue bloquear com terapia anti-HER2, que é o trastuzumab, o anticorpo monoclonal que gruda lá em cima e impede isso de ser acionado. Vocês lembram disso? Só para fixar de novo aí alguns conceitos, a gente matar a pau.
pele perpendicular. Certo? Bem tranquilo, né? Se a gente já tem isso. Olha lá. Meta, osso, pulmão, fígado, sistema nervoso central. A maior parte são carcinomas ductais invasivos, ou lobular, com a menor percentual. Olha como a gente não tem carcinoma lobular in situ. Né? A gente tem carcinoma ductal in situ, que é uma lesão pré-maligna, mas o lobular a gente não tem esse componente in situ. Tumor filoides da mama, que é aquele sarcoma mamário, lá que 30% cortes na maligno, lembra? O doença de Paget da mama, vocês viram também. E lembra do HER2? Existe uma família dos cânceres de mama, que são os triplo negativos, que não tem receptor de estrógeno, não tem receptor de progesterona, e o KI67 em geral é mais alto. Tem os pacientes luminais, que tem receptor de estrógeno e ou progesterona positivo, e tem o KI67 em geral mais baixo. Se estiver abaixo de 10%, é considerado luminal A. Se for acima de 10%, luminal B. Tá? Lembrar que receptor de estrógeno positivo é um fator prognóstico favorável, então quem tem tumor luminal tem tumor mais bem diferenciado, certo? E também é um fator preditivo de resposta à hormonioterapia. Um tumor triplo negativo responderia à hormonioterapia? Um tumor triplo negativo? Não. Certo? Então, isso é um valor preditivo negativo. Se o tumor é receptor de estrógeno negativo, ele tem um valor preditivo negativo para responder à hormonoterapia. Entendeu? Então, o fator preditivo é a minha capacidade de predizer que aquilo vai responder ao tratamento. Então, quando eu tenho um paciente HER2 positivo, esse é um fator prognóstico adverso, né? Porque o tumor prolifera mais rápido, mas é um fator preditivo de resposta ao trastuzumab. Quem não tem HER2 positivo responde ao trastuzumab? Não. Então, quem tem HER2 positivo tem um valor prognóstico negativo, fator prognóstico negativo, mas tem um fator preditivo de resposta a uma terapia específica. Deu para entender a diferença de fator prognóstico e fator preditivo? O fator prognóstico é qualquer característica do tumor ou do paciente que vai determinar quanto tempo ele vai viver mais ou menos. Por exemplo, ter tumor luminal é um fator prognóstico favorável ou desfavorável? Favorável. Ter um tumor triplo negativo é um fator prognóstico desfavorável ou favorável? Desfavorável, porque é mais diferenciado. Os pacientes vivem menos, ou mais metástases, né? Então, por exemplo, receptor hormonal positivo é fator preditivo para a hormonoterapia? HER2 positivo é fator preditivo para trastuzumab? Sim. Deu para entender a diferença de fator preditivo e fator prognóstico? Direto. A própria residência aparece essas características preditivas e prognósticas. Tá? Então, beleza. Está colocando mais coisas. Principais tipos de metástase, vocês sabem, meta óssea, geralmente luminal dá mais meta óssea, e HER2 positivo dá mais meta nervoso central. São tropismos maiores para esse tipo de doença. Vamos lá. Cite os subtipos moleculares e suas principais características. Quais são os 3 subtipos lá? Triplo negativo, HER2 positivo e luminal. O subtipo molecular a gente chama de triplo negativo de basal light, tá? Mas ele é um triplo negativo, você pode colocar qualquer um deles. Basal light, HER2 positivo e triplo negativo e luminal. O luminal a gente subdivide em luminal A e luminal B, a depender do KI67, que é o índice proliferativo. Menor que 10%, luminal A, mais de 10%, luminal B. É isso essa parte. Cite 2 características das neoplasias de mama que são ao mesmo tempo fatores prognósticos e preditivos. Então, por exemplo, o receptor de estrógeno é fator prognóstico positivo e preditivo de resposta à hormonoterapia, né? HER2 positivo, fator prognóstico adverso, fator preditivo positivo para trastuzumab, né? Receptor hormonal negativo, fator prognóstico negativo, fator preditivo de não resposta à hormonoterapia, certo? Eu consigo predizer antes de tratar um paciente com câncer de mama negativo, ele não vai responder à hormonoterapia.
Certo? Deu para entender? Quais são os exames necessários para o estadiamento do câncer de mama inicial? Lembra que a gente dividiu o câncer de mama em doença inicial, localmente avançada e metastática? Até T2N1 era doença inicial. A partir de T3N0 era doença localmente avançada e doença metastática, que tinha doença metastática à distância. Então, o tumor inicial de mama, como a gente rastreava? Não há necessidade, só a mamografia já vai definir o tratamento. Só vou rastrear se a paciente tiver sintoma. Tem tosse, vai fazer raio-x de tórax. Tem dor abdominal, vai fazer ultrassom de abdômen, né? Tem dor óssea, vai fazer cintilografia óssea. Tá? Então, o tumor de mama inicial, o estadiamento ele não é necessário para todos, só para quem tem sintomas. Na doença localmente avançada, acima de T2N1, até próximo de T4 e T3, por exemplo, que seria uma pré-quase metastática ali, aí eu vou ter que fazer quais exames? Quais exames de estadiamento para câncer de mama? PET é uma possibilidade, né? Lembrar que se fazer PET, por exemplo, para HER2, é importante fazer ressonância de encéfalo, porque o PET vai marcar o cérebro todo, porque ele é todo captante de glicose, você não consegue ver nada. Né? Então, toda vez que você faz um PET e você tem uma doença com alta prevalência de doença neurocentrral, você tem que fazer uma ressonância junto, de encéfalo. Porque o PET não enxerga o cérebro para ele, porque o cérebro consome glicose e fica vermelho como se fosse uma grande metástase. Tá? Beleza? Então é isso. O que a gente faz? Tomografia de tórax. Qual que é o lugar de metástase de mama ali? Pulmão, fígado, osso, cirurgia central. Então o que eu preciso para estadiar? CT de tórax, CT de abdômen, cintilografia óssea e ressonância para casos como HER2 positivo. Beleza? E lembrar que toda doença localmente avançada precisa de estadiamento. Doença inicial, se sintomas. E aí eu vou fazer o estadiamento, pedir os exames conforme os sintomas. Tórax, abdômen, sentido. Beleza? Deu para entender mesmo? Tá. Duas características que contraindiquem o tratamento conservador das mamas. Quando que eu não vou poder fazer uma quadrantectomia e eu vou ter que fazer uma mastectomia radical? Tamanho maior que 20% do volume da mama. Beleza. O que mais? Uma quantidade de Qual? Tumor multicêntrico. Então, mais de 2 quadrantes, eu tenho que fazer uma biquadrantela, para fazer uma mastectomia toda, né? Lugares onde não tem radioterapia, eu consigo fazer tratamento conservador? Não. Sempre fazer tratamento conservador, eu preciso de radioterapia. Então, tumor multicêntrico, falta de acesso à radioterapia, tumores que envolvem a pele, então que já causaram T4B, T4D, esses tumores a gente não vai conseguir preservar. É melhor fazer a mastectomia radical. Tá? Então, tranquilo, né? Cite 3 situações na qual a quimioterapia neoadjuvante deve ser empregada. Quando eu faço quimio neoadjuvante? Quando eu quero fazer um tratamento conservador, então pegar um paciente que sairia com uma cirurgia radical e torná-lo cirurgia conservadora. Pode. E mais? Vamos lá, gente. Vocês lembram? Um tumor triplo negativo inicial. Eu faço neoadjuvância ou opero? Neoadjuvância, porque ele tem um alto valor preditivo de resposta à quimioterapia e a chance de ele ter uma resposta completa é grande, e assim eu vou saber se ele vai ter lesão residual ou não. Se ele não tiver lesão residual, eu vou ter que fazer novos tratamentos adjuvantes depois. Então eu só consigo saber se ele respondeu completamente à quimioterapia se eu fizer isso na neoadjuvância. Então, neoadjuvância é uma forma de testar a quimiosensibilidade. Em quem que eu devo fazer isso? Nos tumores localmente avançados, que eu estou tentando torná-los uma cirurgia conservadora, e nos tumores iniciais, no triplo negativo e no HER2 positivo, que são os tumores que mais respondem ao tratamento sistêmico, e a tendência deles sumirem por completo. Tá? Então, 3 situações para a quimioterapia neoadjuvante: tumor irressecável para tornar ressecável, tumor que não sairia por uma cirurgia conservadora para torná-lo uma cirurgia conservadora,
tumor triplo negativo inicial, tumor HER2 positivo inicial e tumor localmente avançado. Tudo isso é cenário de neoadjuvância, certo? Como que é feita a pesquisa de linfonodo sentinela? Tem que injetar esse negócio lá. Faz o patente, é aquele negócio. E aí, Vou colocar aquele negócio na prova. E o tecnésio, né? Isso, radiofármaco, ele vai aplicar. E aí, qual que é a lógica disso aí? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a cirurgia do quadrante e vou fazer o pesquisa de linfonodo sentinela. Na hora de aplicar no lugar, eu vou o quê? Vou retirar aqueles linfonodos. E aí, como que eu trabalho em relação a isso? Né? Será que eu esvazio ou não esvazio? Até 3 linfonodos positivos eu posso fazer um tratamento conservador da axila e fazer radioterapia, certo? Se eu tiver 2 linfonodos positivos de 2 ressecados, fazer esvaziamento, eu não sei o que sobrou lá para dentro, certo? Uma paciente minha, foi operar aqui em Porto Velho, fez o linfonodo sentinela e veio 1 de 1. Ela foi para o esvaziamento. No esvaziamento perderam a peça. A enfermeira achou que era lixo, porque era uma gordurazinha assim, né? E jogou no lixo e perderam o material. Aí eu fiquei sem saber se ela era uma doença com 16 linfonodos ou com 1. Aí eu tive que fazer um tratamento como se fosse uma paciente com 16 linfonodos. Aí eu coloquei toda a intenção de tratamento físico, abemaciclida, adjuvante, umas coisas assim, que a gente usa hoje, bem potentes. Mas pode ser que ela tivesse só 1 de 1. E eu tive que tratar ela igual um cavalo, com um esvaziamento completo, com radioterapia, com tudo, né? Beleza? Vamos lá. Quais pacientes devem ser submetidas ao tratamento hormonal adjuvante após o tratamento definitivo? Para quem que eu faço o tratamento hormonal adjuvante, bloqueio hormonal? Todo tumor receptor hormonal positivo, todo tumor luminal. Qualquer tumor que tenha receptor hormonal positivo vai receber bloqueio hormonal por 5 a 10 anos. E se ele for HER2 positivo? Também. Se ele é HER2 positivo, receptor hormonal positivo, ele vai receber bloqueio hormonal por 5 a 10 anos. Tá bom? Então, quem que recebe hormonioterapia adjuvante? Toda paciente que tiver receptor de estrógeno e progesterona maior que 1%. Então, tem receptor de estrógeno e progesterona positivo, hormonioterapia adjuvante por pelo menos 5 anos. Tá bom? Quais são os principais medicamentos utilizados como hormonioterapia em câncer de mama? Pré-menopausa, qual que eu uso? Vamos lá, galera. Tamoxifeno, que é o CERN, que é um modulador seletivo do receptor de estrógeno. O tamoxifeno ele vai agir na pré-menopausa, né? Ele vai agir no receptor de estrógeno da mama como antagonista e no endométrio como agonista. Por isso que ele pode causar espessamento endometrial e câncer de endométrio. Nos ossos ele age como agonista, por isso que, diferentemente do anastrozol, que acaba reduzindo muito os níveis de hormônio e a mulher tem osteoporose, como o tamoxifeno é agonista no osso, e consegue bloquear a mama e ainda não causar osteoporose. Tá? Mas por ele ser agonista no sangue, ele também causa aumento de risco de trombose, tá? Por alterar a crase sanguínea. Então, o que a gente precisa lembrar? Pré-menopausa, eu vou usar tamoxifeno, que é modulador seletivo do receptor de estrógeno. Por quê? Porque ainda há produção ovariana. Se eu usar um inibidor de aromatase, que vai bloquear a gordura periférica, e a paciente ainda tem produção ovariana, eu não bloqueei, ela vai continuar produzindo hormônio. Então, para eu bloquear com o inibidor de aromatase uma mulher na pré-menopausa, eu preciso usar um análogo de NRH, lembra? Para bloquear o eixo e bloquear a periferia. Aí eu bloqueio tudo. Tá? Aí ela vai ficar com um hormônio bem baixo, sintomas de menopausa bastante importantes. Então, se eu for usar uma droga isolada de hormonioterapia na pré-menopausa, tamoxifeno antagoniza o receptor de estrogênio na célula mamária, mas ele é agonista no endométrio, no osso e no sangue. Tá? Deu para entender?
E tem o inibidor de aromatase, que é o de predileção para os pacientes da pós-menopausa, porque ele vai inibir a gordura periférica, a conversão de androgênios em estrogênios, certo? Na gordura periférica. Por isso que as gordinhas têm maior risco de câncer de mama na pós-menopausa, porque acabam produzindo mais hormônio nessa conversão periférica, certo? Então, se a mulher não tem mais produção ovariana, a única fonte de estrogênio é a conversão periférica, que a gente bloqueia com inibidor de aromatase, anastrozol, letrozol e exemestano. Essas medicações inibidoras de aromatase vão baixar a única fonte de estrogênio que ela tem, que é a gordura. Então ela vai ficar com estrogênios zerados, né? E isso a gente vai fazer por pelo menos 5 anos. Então, tanto as pacientes da pré e pós-menopausa podem ser submetidas a um bloqueio hormonal. Na pré-menopausa a gente vai dar preferência para o tamoxifeno, se for usado isoladamente. Na pós-menopausa a gente pode usar os inibidores de aromatase. Se eu tenho uma paciente de muito alto risco e muito jovem, eu posso usar um bloqueio intenso usando inibidor de aromatase com um análogo de NRH, né, para deixar ela realmente zerada de hormônio. Tá? Isso é para paciente de alto risco, tumores grandes, paciente com menos de 35 anos. Né? Então a gente precisa radicalizar o tratamento dela. A gente vai deixar um bloqueio muito intenso. Beleza? Quais são os principais medicamentos? Já foi isso, e conselho de tratamento dos pacientes no seguinte cenário: CD de mama T3N1N0, receptor hormonal positivo, HER2 negativo, receptor hormonal positivo, HER2 negativo, KM7 50%. Qual é o subtipo dessa doença molecular? HER2 negativo. Receptor hormonal positivo, HER2 negativo, KM7 50%. Então, luminal B. Luminal B, localmente avançado. Vocês vão fazer o quê? Faz bloqueio hormonal neoadjuvante? Ela não é necessária. Essa é uma doença inicial ou localmente avançada? Localmente avançada. Sai com uma cirurgia conservadora? Não. Então eu vou ter que fazer uma quimioterapia neoadjuvante. Aí eu vou com uma cirurgia conservadora. Depois dessa cirurgia conservadora, ela vai ter que fazer radioterapia? Sim. Ela vai fazer bloqueio hormonal por pelo menos 5 anos? Sim. Sim. Receptor hormonal positivo, luminal. Vai fazer bloqueio hormonal? Então, se ela tiver 45 anos, qual que é o remédio? Tamoxifeno. Se ela tiver 55, inibidor de aromatase, anastrozol. Tá? E essa aí, T3N2N1 para fígado, receptor hormonal negativo, HER2 negativo, KM7 80%. Essa paciente é um triplo negativo, metastático. Qual que é o tratamento? Químio paliativa. Perfeito. T4B N2N0. É uma doença inicial, localmente avançada ou metastática? Localmente avançada. Cadê a metástase? N0. Não é N0? O receptor é hormonal positivo, né? O receptor hormonal é positivo, o HER2 é negativo, KM7 40%. Eu estou diante do luminal B, localmente avançado, eu faço o quê? Químio neoadjuvante, tentar cirurgia conservadora, radioterapia adjuvante, hormonoterapia por pelo menos 5 anos. Beleza? CD de mama T2N0N0, receptor hormonal positivo, HER2 negativo, KM7 5%. É o luminal A. O tumor poderia ser que fosse sair com cirurgia conservadora, vale a pena operar upfront, né? Mas se ele tiver que sair por uma cirurgia não conservadora, você pode até lançar mão da quimioterapia neoadjuvante. Mas a gente, em geral, o luminal A, a gente vai tentar operar, seguir com hormonoterapia adjuvante, e se fez cirurgia conservadora, radioterapia adjuvante. Tá? Como é que é o estadiamento do câncer de mama? T1 até 2 centímetros, T2 de 2 a 5 centímetros, T3 maior que 5 centímetros. T4, A invade a parede torácica, T4B invade a pele, T4C pele e parede torácica, T4D carcinoma inflamatório. N1 linfonodo axilar isolado, N2 linfonodo axilar conglomerado ou cadeia mamária interna, N3 os dois ou infraclavicular ou supraclavicular. Beleza? Então a gente
tudo que é necessário, vocês sabem disso, dá para tirar 10 na prova. Tá? Oi? O negócio é retal mais, né? O quê? Colo retal. Colo retal? Tá complicado. O que é a dúvida de colo retal? Então vamos ver qual de colo O retal. senhor pode, tipo assim, simplificar o tratamento, porque é muito confuso aquele negócio de pôr focos. Não, mas é tão tranquilo, vamos lá, ó, pra vocês verem. Olha como é tranquilo. A minha dúvida é mais o tratamento, porque realmente eu não tenho Não precisa ter tratamento porque é muito simples. Vamos lá. Olha como vocês vão achar simples. Ó, vamos parar nas coisas importantes de colo retal. Quais são as duas vias carcinogênicas do câncer coloretal? Estabilidade cromossômica e estabilidade microsatélites, né? Qual que é a mais comum? Estabilidade cromossômica, que é a via polipóide, certo? 69% eu tenho uma mutação somática no APC, não germinativa. E aí eu vou ter o câncer coloretal, polipóide, à esquerda, bonitinho, né? Quando eu tenho essa mutação germinativa no APC, eu tenho uma síndrome genética hereditária, que é polipose dermatose familiar, que é mais rara do que a LINT, certo? E essa galerinha aqui eu tenho que começar a rastrear aos 10 anos, quando ele se torna ali pós-puberdade, 16, 17 anos, a gente já faz uma própria colectomia total desses pacientes, né? Com uma bolsa ideal. Instabilidade microsatélites, 30% dos pacientes são aqueles com mutação mismatch repair. Se ela ocorrer de forma somática, é o comum, não é uma síndrome genética hereditária, e é o câncer coloretal não polipóide. Agora, existe uma síndrome do câncer coloretal não polipóide, que é a síndrome de Lynch, né? Que está relacionada a cânceres de endométrio e de colo, certo? Beleza? Então, tá aí essa parte bem tranquila, né? Quais são os adenomas, os pólipos que a gente considera de risco para a invasão? São considerados pré-malignos. Adenomatose. Quais são as características desse pólipo que seriam maior risco dele se tornar invasivo? Fala de novo? Viloso, maior que centímetro, céssio. Então, quanto maior o componente viloso, por exemplo, tubular, túbulo viloso. Quanto maior o componente viloso, maior a capacidade de invasão. Maior que um centímetro, maior a capacidade de invasão. Céssio, ao invés de peduncular, maior a capacidade de invasão. Tá? Qual que é a idade de rastreamento? 45. É feito através de qual padrão? Usando o padrão ouro. Colonoscopia feita a partir de 45 anos, a cada quanto tempo? Cada 10 anos, o sangue oculto nas fezes anual. Se eu tenho um parente de primeiro grau com menos de 60 anos com câncer de colo, eu vou fazer 10 anos antes do caso índice, ou aos 40, que vier antes, certo? E aí a colonoscopia é feita a cada quanto tempo? 5 anos, tá? Quando eu tenho HNPCC, eu começo, que é aquele câncer coloretal, que é a síndrome de Lynch, né? Não polipóide, eu começo o rastreamento aos 20, 25 anos, feito anual. E polipose a partir dos 10. Bem tranquilo, né? Oi? Não, mas não é isso. Essa é a matéria. Não tem segredo, cara. É isso aí. Não tem como correr. Lembrado da clínica do câncer do colo esquerdo, direito e reto. Estadiamento é simples, lembra? T1, T2, T3, T4. Aí lembra, vai invadir aqui. Invadiu até a submucosa, T1. Até a muscular, T2. Até todas as paredes acharam a gordura, T3. Invadiu o órgão adjacente, T4. Lembrar que T1, T2 é estágio 1. T3, T4 é estágio 2. N positivo é estágio 3. Metastático é estágio 4. Lembrar que tumor de reto alto trata igual colo. Tumor de reto médio e baixo, qual é o tratamento? Neoadjuvância com quimio-radioterapia para tentar fazer uma anastomose primária, certo? Para evitar que ele faça uma mutação do reto.
Então, tumor de reto médio e baixo, a gente vai tratar com radioquimioterapia definitiva, certo? E tumor de reto alto, vai fazer retroquimioidectomia do front, seguido de adjuvância conforme o estadiamento patológico, certo? Então, operei um paciente, daí veio lá para mim que ele é um estágio 1. O que eu tenho que fazer de adjuvância? Nada. Estágio 2, depende. Se ele é um paciente com instabilidade de microsatélites, eu tendo a fazer quimio ou não tenho? Não tenho. Se ele tem fator de risco, eu tendo a fazer quimio se ele tiver estabilidade de microsatélites, certo? Quais são os fatores? Invasão de linfática, invasão perineural, obstrução, perfuração, menos de 12 linfonodos ressecados, que é uma cirurgia não oncológica, certo? Ou T4. Qualquer uma dessas características eu vou usar a quimioterapia com um remédio, que é a fluoropyrimidina. Lembra aquela pirimidina anômala que aquela Gertrude de Hélio criou, que ela entra no DNA, o DNA vai tentar ser lido, mas é uma base nitrogenada esquisita, o DNA é apoptose. Isso é uma fluoropyrimidina. A gente chama de 5-fluoruracil, né? Então, a gente tem um 5-fluoruracil comprimido, que a gente chama de cabecitabina ou xeloda. Então, o que vocês precisam saber? Estágio 2, com fator de risco, mas químio com um remédio, 5-fluoruracil. Se ele for comprimido, ele chama xeloda, cabecitabina. Se ele for só a droga endovenosa, chama de 5-fluoruracil, tá? 5-FU. No paciente estágio 3, é aquele paciente que tem N positivo, certo? E aí a gente vai fazer duas drogas. A gente vai pegar o 5-fluoruracil e somar com oxaliplatina. Lembra aquele que gruda no DNA? A platina? Né? Que perde o cloreto, que gruda. Então você vai usar dois mecanismos juntos. O de colocar uma fluoropyrimidina anômala e o de grudar no DNA para aumentar o poder citotóxico, certo? Por isso vai usar duas drogas. Então vocês imaginam que o paciente que tem no estágio 3 precisa muito mais de uma ação efetiva da quimioterapia do que no estágio 2? Então no estágio 2 eu posso usar só uma fluoropyrimidina. No estágio 3 eu vou usar uma fluoropyrimidina com oxaliplatina. Aí o nome combinado ficou Xelox, porque é o xeloda com oxaliplatina, ou Folfox, que é o 5-FU na veia com oxaliplatina. Então, o importante é que a gente vai fazer 6 meses de quimioterapia adjuvante com duas drogas. Uma fluoropyrimidina, que é o 5-FU, e a oxaliplatina, juntos, certo? Então, ficou muito fácil. Estágio 1 não faz, estágio 2 faz se tiver fator de risco com uma droga, 5-FU. Estágio 3 faz com duas drogas sem 5-FU, oxaliplatina. Estágio 4, paliativo. Normal, né, galera? Dá pra arrebentar essa prova e tirar 10, Deus. Não vai dar difícil, vou fazer uma prova tranquila. Vocês estão pegados. Mas assim, meu objetivo é que vocês tenham compreendido a oncologia de uma forma diferente, assim, sabe? Vocês pegaram a maior parte das matérias que eu dei desde da carcinogênese, né? De como avaliar esse paciente, de como avaliar os exames né? Em fase de investigação, né? Prevenção. A gente trabalhou todos, né? Dos tumores mais frequentes que existem e que mais caem em prova de residência. A gente estudou todas as características, né? Das mais básicas às mais avançadas. Então eu acho que missão cumprida, né? E vejo vocês aí na vida médica aí. Quando vocês precisarem, quiserem passar no Hospital da Amora, tem os pacientes oncológicos, né? Ver resposta parcial, completa. Se vocês precisarem, tá? Se vocês precisarem, qualquer dúvida, qualquer angústia, já passei por que vocês passaram, eu posso ser útil, caso vocês precisem, tá bom? Oi? Vamos, claro.